Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe das aulas 20 e 21 sobre o conceito de força. Na aula passada, então, eu falei um pouquinho sobre o conceito de força. Eu disse que a força, então, ela é uma grandeza vetorial e ela vai caracterizar a ação de um corpo sobre o outro. Então, se ela é vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido. Como eu tenho a ação então de dois corpos, ela pode ter o efeito de deformação, de alteração da velocidade, de equilíbrio, tá? Então depende de como essa força está sendo aplicada. A unidade de força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton. Nós temos também as forças de campo e as forças de contato. As forças de contato, existe ali um contato direto entre esses dois corpos ou por uma corda, um fio, e já a força de campo não existe esse contato, que vai ser força elétrica, magnética, gravitacional. A gente vai estudar essas forças então mais para frente, tá? Então, no primeiro exercício, ele fala que a gente tem algumas expressões é, que elas são utilizadas de uma maneira errônea, tá? Eu falei para vocês sobre a questão de peso e massa. Eu falei que a gente utiliza peso na linguagem cotidiana de uma maneira errada, que a gente utiliza como se fosse massa. Massa é a quantidade de matéria. E peso seria a intensidade com que esse corpo é atraído para o centro gravitacional. Então a gente tem duas frases aí e ele fala para você localizar o erro e reescrever essa frase, tá? Então ele fala o seguinte, que a primeira frase, uma bola que vinha com muita força, bateu no vidro e quebrou. Ou seja, eu estou falando que essa bola ela já tinha muita força. Quando eu tenho somente um corpo, ele não tem força. A força não é propriedade de um corpo, tá? Então, nesse caso, a bola, ela veio com muita velocidade e quando houve o choque da bola com o vidro, ela aplicou uma força de grande intensidade nesse vidro e quebrou ele, tá? Então, a partir do momento que eu tenho a interação entre a bola e o vidro, eu vou ter ali uma força, ok? Não é propriedade de um corpo, lembrem-se sempre disso. Na segunda frase, ele fala o seguinte: o homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. Novamente, eu não tenho força. Eu aplico uma força ou eu recebo uma força. Então, o homem ele levantou o corpo porque ele conseguiu aplicar sobre ele uma força de grande intensidade. O homem aplicou, tudo bem? Não é propriedade de um corpo a força, é interação entre dois corpos. No segundo exercício, ele fala o seguinte: a força é a ação de um corpo sobre outro. Então a gente precisa saber o significado de ação. Em um dicionário, descobrimos que a palavra ação pode ser empregada com diferentes significados nos campos jurídicos e econômicos, no cinema e na matemática, na física, na liturgia, na política, entre outros. Na física, ação é empregada com 5 significados, que é o puxão, empurrão, esfregação, atração e repulsão. Essas são as nossas forças, tá? Um corpo ele age sobre outro quando ele puxa, empurra, esfrega, atrai ou repele. No caso, então, nós temos aqui algumas frases e você vai ver quais estão corretas aí, tá? Na primeira frase, ele fala o seguinte: quando o cavalo puxa a carruagem, o cavalo exerce na carruagem uma força denominada tração. Até aí, ok, né, pessoal? A tração, você tem aqui a conexão entre ele e a carruagem. Ele fala o seguinte, na questão 2: o que move a carruagem é a força do cavalo. Lembrando, a força não é propriedade de um corpo, tá? A força vai ser a interação entre esses dois corpos. Então, o cavalo ele está aplicando ali. 3. A força que o cavalo exerce na carruagem é de atração.
Atração não, gente. Atração ela é uma força de campo, tá? Então, no caso, ele tá fazendo ali a tração. É diferente, tração e atração. E 4. O cavalo exerce na carruagem uma força para a esquerda. Quando você analisa aqui, tá? Então, ele vai estar aplicando, exercendo uma força para a esquerda, enquanto a carruagem tem o atrito lá para a direita, tá? Então, as afirmações 1 e 4 estão corretas. Alternativa D. No exercício 3, ele vai falar então da força de atração gravitacional. Ele fala um pouquinho ali sobre Isaac Newton. Aí ele fala, portanto, um corpo próximo à Terra atraído com uma força que é a força de atração gravitacional, que é a força da gravidade, força-peso ou simplesmente peso. Lembrando que a força-peso é a massa do objeto vezes a gravidade. Analisando as forças que agem em um corpo em queda livre, desprezando a resistência do ar, você tem que colocar aqui. Então, a força-peso, ela é sempre vertical para baixo, tá, pessoal? Sempre vertical para baixo. É normal a gente desconsiderar algumas forças. No caso, ele fala assim, eu vou desprezar a resistência do ar. Em alguns casos, a gente despreza o atrito entre o objeto e o solo. Depende muito da situação que a gente está analisando, tá? Então, no caso, a força-peso ela é sempre vertical para baixo. 4. Você tem aí um lustre pendurado e ele fala para a gente demonstrar as forças que estão ali, tá? Então, quando a gente tem a tração aqui, ó, a gente tem uma superfície, tá? A força-peso sempre vertical para baixo, enquanto a tração aqui está vertical para cima. Bem simples, é só fazer a representação, tá? Esses exercícios é só você representar as forças que estão agindo nesses corpos. Na questão 5, em algumas situações, o componente de atrito é inexistente ou desprezível. Por exemplo, pessoal, quando você está empurrando um objeto, é diferente se você tentar empurrar esse objeto num asfalto ou numa pista de patinação no gelo. O atrito nessas duas superfícies vai ser diferente ali. Então, em alguns casos, a gente consegue ali desprezar ele, tá? Então, ele fala aqui que o atrito também é nulo quando não há tendência de escorregamento. Vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na inércia, tá? Sabendo que essa bailarina não tende a escorregar, assinale as forças de contato que agem nela. Só de contato, tá? Então, aqui eu coloquei somente a força normal, ela tem o contato aqui com a sua superfície, tá? Eu não coloquei a força peso, tá? Porque a força peso, ela leva em consideração a gravidade, que é uma força de campo. Então, a força de contato que existe aí é somente a força normal. Questão 6. Represente as forças que agem no carro da figura, sabendo que ele está se movimentando para a direita. E ele está freando, tá? Novamente, despreze a resistência do ar. Então, a gente tem a força-peso, lembrando que o peso é a massa vezes a gravidade, sempre vertical para baixo. Temos também a normal, lembrando que a normal é sempre perpendicular com a superfície e forma um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, é vertical para cima. E eu tenho aqui também a força de atrito, já que ele está freando, tá? Então, atrito aqui para trás, pessoal. É a nossa força de resistência, tá? Questão 7. Eu tenho duas forças que estão representadas aí na figura e você tem as suas afirmações, tá? Nós temos, então, que achar a alternativa correta. Se você observa aqui, eu tenho esse ponto e eu tenho a força F, que tem 3 quadradinhos aqui, e a G, que também vai ter 3 quadradinhos. Analisando a alternativa A, ele colocou aqui um valor vetorial igualando com um número, lembrando, sempre que é vetor, tem intensidade, direção e sentido, então está errada. Aqui,
A grandeza vetorial, ela não tem valor negativo, tá? A força igual a 3 aqui não tem unidade nenhuma, F igual a 3, 3 o quê? 3 newtons. Aqui, F igual a G, eles têm a mesma intensidade, tá? Os dois aqui, ó, tem 3 newtons, tá? Tanto desse ponto até o G quanto desse ponto até o F tem 3 newtons. Então, o F e o G, ele tem a mesma intensidade. Observem que aqui ele não colocou a setinha de vetor. Se ele tivesse colocado a setinha igualando, né, só que com valor com vetorial ali, embora a intensidade seja igual, a direção está na horizontal, mas o sentido é diferente, tá? Vetorialmente elas não são iguais, mas a intensidade é igual assim. E na última aqui eu não tenho o símbolo, essa setinha de vetor em cima de um número, isso não existe, tá? Última questão, então, você tem uma superfície aí inclinada, tá? Você tem esse corpo em cima dele e você vai indicar como estão agindo essas forças, né? As normais e a força peso. Analisando aqui essas alternativas, observe, a alternativa A, qual que é o erro? O peso, gente, é vertical para baixo, tá? Não é perpendicular com a superfície, é vertical para baixo. Então, isso aqui tá errado. Na alternativa B, olha a normal aqui. A normal, ela tem que ser perpendicular com a superfície, ou seja, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui não está acontecendo isso, está vertical para cima. A C, olha aqui também, não está fazendo esse ângulo de 90 graus com a superfície, ela está paralela com a superfície. A D também não está fazendo este ângulo. E a E, que é a nossa correta, observa aqui a força-peso vertical para baixo e a normal perpendicular com a superfície. Então, a alternativa E é a nossa alternativa correta. Dúvidas, enviem no e-mail. No próximo vídeo eu vou fazer então a correção dos exercícios das aulas 22 e 23, que é sobre a resultante das forças, como que a gente obtém a resultante de uma força. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.